Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bilhões de anos foram necessários para que este dia chegasse. No entanto, você nem sempre se dá conta do tamanho do investimento do universo em sua vida. Mas quando seu coração se abre para percepções mais profundas, para a beleza da lua e das estrelas, das nuvens do céu, da chuva que abençoa as árvores e as flores e do magnífico processo biológico de cada ser, incluindo você mesmo, se torna impossível resistir à grandiosidade do cosmos em oposição à extrema pequenez do homem, que depende totalmente de forças físicas, sociais e espirituais que lhe transcendem. Cada dia que nasce é um novo dia para agradecer. Agradecer pelo corpo, veículo do espírito na experiência humana. Pela família, especialmente por seus pais, ou por quem tenha cuidado de você ao longo de sua infância e ainda hoje, depositando sacrifícios silenciosos no altar da sua existência. É imperioso ser grato aos milhões de anônimos que trabalham para que você possa ter energia e segurança, roupa e alimento. Para que possa, por exemplo, acender uma lâmpada com o toque de um dedo ou banhar-se em água morna. Contemple o vento cantando nas folhagens. É a vida da terra que pulsa para que sua vida também possa pulsar. Mesmo na hora do adeus, há motivos para agradecer. Pelo tempo fruído, pelo amor que iluminou a vida. E também porque, na hora precisa, chegará a sua vez de viajar ao rumo do sem-fim, onde abraçará seus amores muitas vezes mais. E ante a frustração das adversidades, é também possível ser grato ao que se pode aprender com cada desilusão, por poder se reconstruir, por amanhã ser um novo dia. A cada amanhecer, busque a conexão com essa extraordinária força que impulsiona o universo e que nos proporciona o que é preciso para seguir adiante. Cada um bem sabe, no fundo de sua própria alma, tudo porque tem a agradecer. A gratidão nos põe mais perto de Deus e do seu amor. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um tema bastante polêmico. Vamos falar sobre o aborto. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, diz que o direito à vida é amplo e restrito, sagrado em si e consagrado mundialmente. Na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. O direito à vida é a resposta. A partir de tais princípios, é lícito o aborto? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Kleber Costa. Kleber tem um amplo trabalho de divulgação da doutrina espírita, além de participar do movimento pela paz e pela vida. Como vai, Kleber? Tudo bem, Nilo. Uma satisfação muito grande poder estar participando com vocês aqui. Nós ficamos muito gratos pelo convite, a oportunidade que nós temos de poder nos dirigir ao público do Espírito e Vida para trazer algumas palavras de esclarecimento acerca dessa questão do aborto em nosso país. Vamos então direto ao assunto. O que a doutrina espírita fala especificamente sobre o aborto? A doutrina espírita ela é muito objetiva relativamente à questão. Quando os espíritos são indagados acerca de se é crime ou não a prática do aborto, eles são categóricos. Em qualquer época, interromper a gravidez é crime. Fazem uma exceção
no caso de risco de vida da mãe. Então, se o processo de gestação põe em risco a vida da mãe, aí os espíritos nos orientam que, neste caso, né, nós deveremos, como é uma valoração devida, nós deveremos preservar a vida da mãe, porque ela poderá, inclusive, ter a oportunidade de proporcionar outras reencarnações. Salvo esta exceção, todo e qualquer caso de aborto provocado, à luz da doutrina espírita, é um crime contra a lei natural. Deixe-me ver se eu compreendi. Então, se a gravidez é perigosa e a mãe corre risco de vida, nesses casos a doutrina espírita admite que a vida da mãe é que deve ser preservada, é isso? Nesse e apenas neste caso, né? No caso de o processo de gestação, né? Se levado adiante, a mãe poderá vir a desencarnar. Então, apenas e unicamente nesse caso é que a doutrina espírita ela estabelece que deva se preservar, então, a vida da mãe. Prioriza-se, então, a vida já existente. Exatamente. Na pergunta 358 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga se há crime em qualquer período da gestação. A resposta do Espírito de Verdade é que há crimes desde que se cometa transgressão das leis divinas. Há espíritos ligados ao embrião com poucos dias, um embrião recém-formado, já há um vínculo entre o espírito e esse corpozinho recém-feito? Desde o momento da concepção. Também é uma resposta dos espíritos, que está exarada em O Livro dos Espíritos. Desde o momento da concepção, ou seja, desde quando o cromossomo masculino se une ao cromossomo feminino, desde que é formado o ovo, que o óvulo é fecundado, a partir desse instante, o espírito se liga àquela célula que já é o corpo que vai habitar, vai albergar aquele espírito durante a sua experiência reencarnatória. Claro que um corpo microscópico que a nossa visão e os nossos aparelhos ainda não conseguem enxergar. Mas desde esse instante, o corpo está formado, pois já tem um DNA próprio, e o espírito já se liga naquele momento para viver a sua experiência reencarnatória. Ô Kleber, você falou que apenas em caso da vida da mãe correr risco de morte, né, no caso, é que seria lícito o aborto. Mas e em caso que é mais comum do que nós gostaríamos que fosse? Em casos de estupros, a mulher sofre uma violência. A mulher, além de sofrer a violência do assalto, do roubo, ainda às vezes é objeto da agressão sexual por parte do agressor. E acontece de engravidar, acontece de haver a fecundação. E, evidentemente, ela vai ter a maior rejeição a essa criança que foi formada através de um ato não de amor, e sim de violência. Nesse caso, seria lícito, então, a mãe recorrer ao aborto como uma forma de se livrar de um filho não desejado, não programado? Do ponto de vista do costume social, da nossa cultura, esse argumento ele é válido. Mas do ponto de vista do conhecimento espírita, ele cai por terra. Porque a própria reencarnação é um ato de amor de Deus. A reencarnação é uma oportunidade ímpar que Deus nos concede para que nós possamos volver a este mundo, à Terra, para podermos nos recuperar dos problemas do passado, dos erros que nós cometemos. Agora, nós reencarnamos de variadas maneiras, conforme sejam as nossas necessidades, né, e os nossos comprometimentos. Então, não é pela via pela qual se dá a reencarnação que nós podemos avaliar essa questão. Né? Porque, do ponto de vista mesmo da sociedade, da lei civil, nós estaríamos seguindo esse raciocínio de condenar à morte o
o filho que é concebido através de um estupro, uma pena muito maior do que ao verdadeiro, digamos assim, transgressor da lei, que é o estuprador. Geralmente ele não é alcançado. Geralmente o estuprador não é alcançado. Mas às vezes não é nem identificado. não é por isso que ele não é escondido, ninguém sabe quem foi, é fortuito, mas a criança sempre é alcançada e é condenada à morte. Ela, que não tem nenhuma culpa no processo, ela está tendo uma oportunidade de reencarnação que vem por aquela via por necessidade e peculiaridades dela, né, a criança, o espírito reencarnante, da mãe, o espírito que passa por essa experiência de receber em seu seio para educar um filho gerado dessa forma, e também do dito vilão da história, que não é identificado, o estuprador, né, que vai ser efetivamente o pai dessa criança. Né? Então, não é porque foi gerado de uma forma violenta que nós devemos violentamente também dar cabo a essa vida. Nós deveremos deixar florescer em nossos corações o sentimento de amor, que é o sentimento que deve nos reger. Né? Então, precisamos dar a oportunidade para que esse espírito venha à luz, viver as suas experiências, né? E nós temos inúmeros relatos de espíritos que reencarnaram dessa forma, tornaram-se cidadãos de bem e muitos deles até arrimo de família, a felicidade da sua própria mãe. Voltaremos a esse assunto já já. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua conversando sobre o aborto com Kleber Costa. Fique ligado, a gente volta já. Estamos de volta com Kleber Costa, continuando a conversar sobre o aborto, um tema bastante polêmico. Kleber, o espírito programa a sua reencarnação, ou tem a sua reencarnação programada, vai nascer em lugar tal, com filho de fulano de tal e de cicrana, e a sua programação de vida está traçada. E de repente ele sofre um aborto. O que é que acontece a esse espírito que sofre o aborto? O espírito nascituro que vê a sua gestação interrompida e volta ao mundo espiritual de uma forma brusca. Como é que isso se processa? É um processo muito duro, porque o espírito ele se sente frustrado. Ele faz toda uma preparação, né? Ele se condiciona para poder viver aquela experiência reencarnatória, porque o processo reencarnatório não se dá em um pequeno instante, né? São alguns anos de preparação, de afinidade do espírito com aqueles que vão lhes receber como pai e mãe e vice-versa, né? Das questões que ele terá que enfrentar, as provas, as expiações, né? Todo esse condicionamento é feito no mundo espiritual, né? Ele se programa para isso tudo e, de repente, quando ele vê frustrada essa possibilidade, já ligado ao corpo que iria lhe albergar nessa experiência, ele vai se sentir, de uma certa forma, revoltado a princípio. E dependendo do nível de compreensão desse espírito, esse episódio poderá desencadear um processo de tentativa de obsessão mesmo, né? Como nós temos visto alguns relatos na literatura espírita. O caso do Segismundo, que está relatado em, se eu não me engano, Missionários da Luz, no capítulo 13, é muito significativo. Ele é um exemplo, né? Porque Segismundo não é um espírito qualquer, ele já tem um certo nível de esclarecimento no mundo espiritual, mas quando ele vê o risco de não poder reencarnar, e Segismundo não é nem o caso de um aborto, Segismundo é apenas os pais que se comprometeram a recebê-lo, né? Para ele poder reencarnar, a recebê-lo como filho, eles passam então a um processo de controle de natalidade, de não querer engravidar, ou seja, não querem nem conceber o corpo, né? Não é nenhuma tentativa de aborto, então ele se sente frustrado, né? Todos aqueles anos, né, de preparação para reencarnar, então ele efetivamente passa por um momento de perturbação e é necessária a intervenção dos bons espíritos, dos orientadores, junto a ele e junto ao casal, para que todo aquele
toda aquela perturbação espiritual possa se desanuviar através de entendimentos, de esclarecimentos, para que, enfim, Segismundo possa ter a oportunidade efetiva de reencarnar. Então, regra geral, né? Claro que tem as exceções, é isso que acontece. Um momento de perturbação, de revolta, né? Que poderá ser maior ou menor, dependendo do nível de evolução do próprio espírito. Pode gerar uma obsessão futura? Pode, e na maioria dos casos gera, porque se o espírito não tiver uma certa compreensão, ele vai nascer nele um sentimento de revanche, de ódio, né? Então ele procura descarregar toda aquela energia negativa naquele casal que não lhe proporcionou a oportunidade de reencarnar, né? Porque a reencarnação, principalmente nos tempos de hoje, é um processo muito difícil, porque a população não tem facilitado esse processo, né? Há uma disseminação de uma cultura de evitar as reencarnações. Então, os casais hoje não querem mais ter filhos, né? E quando os têm, não querem mais ter em alguma quantidade, se restringe a 1 ou 2 filhos. Programam, né? Programa, então, as possibilidades de reencarnação são menores, né? Ainda há um volume grande porque a população também aumenta, né? E há esse aumento das reencarnações, mas nós poderíamos estar tendo um volume muito maior de reencarnação de espíritos. Então, quando ele vê uma oportunidade dessa frustrada, vai demandar mais algum tempo para ele se preparar para uma próxima e tudo, e isso efetivamente pode gerar um processo obsessivo. Ou seja, não é tão fácil hoje as nossas reencarnações. Essa pergunta, Kleber, é dirigida ao pessoal do movimento espírita. Na casa espírita, como se comportar, como agir quando alguém nos procura, alguém que cometeu aborto, às vezes mais de um, né? Às vezes mais de um, e procura a casa pedindo orientação. Qual deve ser a maneira, o comportamento do trabalhador espírita em relação a essas criaturas aflitas, né? Aflitas, esse é um termo bem colocado, né? Então, se nós vamos receber alguém na casa espírita que está aflita, né, nós devemos receber essa pessoa, acolhendo-a, compreendendo-a, procurando entender as motivações, né, que a levaram a cometer esta ou aquela atitude. Nós não podemos nos colocar, né, como censores ou julgadores da atitude dessa pessoa. Aliás, o fato já está consumado, né? Então, o que nós deveremos fazer é orientar a pessoa para a gravidade da atitude cometida, né, e apontar a essa pessoa, né, os caminhos, as possibilidades, os meios com os quais ela pode contar para poder, à luz da doutrina espírita, se redimir da falha cometida. Porque nenhuma falha é, digamos assim, irreparável. Todas são reparáveis. Agora, existe a misericórdia divina. A misericórdia divina é o que deve, né, nos mover nessa ocasião. Sentido, nós né? devemos compreender a pessoa, fazer um exercício de empatia, nos colocar no lugar dela, para saber se, passando a situação que ela passou, nós também não cometeríamos o mesmo ato, né? erro. E dentro desse clima, a gente tentar construir alguma coisa positiva para que a pessoa possa então se recuperar, ou ter a oportunidade de se recuperar do erro Todo esse cometido. trauma. Mas vamos continuar a conversar sobre esse assunto. Terminamos o segundo bloco, mas a gente volta daqui a pouco. Nos aguarde. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com as perguntas dos nossos telespectadores, dirigidas ao entrevistado de hoje, Kleber Costa, a respeito do aborto. A mulher, ao fazer um aborto, né, a gente sabe as consequências, né, isso à luz da doutrina espírita. Entretanto, essa mulher, mesmo ainda encarnada, ela reconhecendo esse grave erro que ela cometeu, se arrependendo
E se isso, e tendo uma outra consciência sobre o aborto, quais as consequências? Elas serão menores do que aquela que pratica sem um reconhecimento? Se nós reconhecemos que praticamos um ato equivocado, se nos arrependemos do erro que cometemos, logicamente que nós seremos alvo da misericórdia divina. E Deus, na sua infinita bondade, certamente que nos proporcionará uma outra oportunidade para que nós possamos nos redimir deste erro cometido. Então, nós nunca ficaremos órfãos nesse sentido, porque Deus sempre nos amparará e sempre nos dará uma nova oportunidade de redenção. Para a ciência, a vida termina quando o cérebro perde sua função ou para. Para o espiritismo, aonde se processa o início da vida na criação, quando o cérebro começa a funcionar, ou na concepção, sem o cérebro estar ativo? A vida humana, ela inicia na concepção. A vida do corpo, porque o espírito já vive, ele está reencarnando. Então, no momento da concepção, da união dos cromossomos femininos e masculinos, aí começa a vida humana, a vida do corpo, que perdurará enquanto houver fluido vital nesse corpo. Qual a consequência espiritual para quem pratica o aborto? E é um momento de frustração, porque ele vê fugir uma oportunidade que ele teria de reeducação, através da reencarnação, para poder reparar erros do passado, né, e evoluir um pouco mais através dessa experiência. Para aquele que provoca o aborto, né, que impede que uma reencarnação se concretize, essas consequências poderão acontecer de variadas formas, conforme seja a sua participação no processo. Nós nunca devemos esquecer do princípio de ação e reação, da lei de liberdade, que nos aponta de que nós seremos vítimas de todos os atos que nós quisermos impor às outras pessoas. O próprio Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, coloca categoricamente que todos nós vivemos hoje dos ambientes e as situações que nós mesmos construímos. Então, quando nós deliberamos, utilizando o nosso livre-arbítrio, interromper um processo de reencarnação, ainda quando o feto se encontra abrigado no útero da sua mãe, nós assumimos essa responsabilidade e certamente que vamos vivenciar uma experiência não exatamente igual, mas que possa nos proporcionar conhecer, sendo então vítima do processo, as dores que causam tal atitude. Bem, eu gostaria de saber se as consequências para a mãe que pratica o aborto de forma consciente são as mesmas para que pratica o aborto de forma inconsciente. O Evangelho de Jesus nos coloca com muita propriedade de que se nós conhecermos a verdade nos libertará. E também diz que a quem muito for dado, muito será cobrado. Estudando o Espiritismo, nós compreendemos que as nossas atitudes serão julgadas sempre conforme seja a nossa intenção. Então, efetivamente, o grau de conhecimento das consequências dos atos que nós praticamos serão preponderantes nas experiências que nós deveremos viver no futuro para podermos nos ressarcir desse ato equivocado. Agradecemos assim a presença de Kleber Costa em nosso programa, conversando sobre o aborto. Kleber, muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco. Eu que agradeço a produção do programa Espírito e Vida
a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, mais uma vez, pela oportunidade que nos concede de podermos levar ao grande público algumas notícias, alguns pontos de vista a partir do entendimento espírita acerca da questão do aborto em nosso país. Vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá orientações, dicas sobre livros que aprofundam o tema abordado no programa de hoje. Anotem aí. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nos itens 358 e 359. Vida e Sexo, de Emmanuel, e Luz no Lar, de autores diversos, ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier. Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nossos Filhos são Espíritos, de Hermínio Correia de Miranda. O Aborto sob a Luz do Espiritismo, de Eliseu Florentino Mota Júnior. Genética e Espiritismo, Eurípides Kuhl. O Aborto segundo o Espiritismo, de Humberto Pazian. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail espiritovida@yahoo.com.br. Fale conosco, dê sugestões, aprofunde as suas questões. Agradecemos a sua sintonia, a sua presença, a sua companhia e desejamos a você muita paz.